todos muito esperançosos que isso efetivamente aconteça, mas com relação à Ucrânia, me parece que a intenção é sugerir um acordo no qual os territórios que a Ucrânia acabou perdendo ao longo da guerra sejam anexados à Rússia. O que faz com que o Kremlin claramente queira conversar com ele, porque o favorece, dado que ele vai conseguir anexar os territórios da forma que ele gostaria. Acontece que isso não parece ser um acordo muito razoável, dado que você está praticamente dizendo para a Ucrânia que ela tem que dar aquele território como perdido e seguir em frente, porque isso vai fazer com que ela seja mais próspera, mais feliz. E não me parece ser o caso, isso não me parece um tipo de acordo razoável. Donald Trump foi condenado após uma longa batalha judicial no caso que envolvia uma ex-atriz de conteúdos adultos. Em paralelo, o Kremlin anunciou que Vladimir Putin está disposto a conversar com o presidente dos Estados Unidos sobre a situação na Ucrânia. Acompanhe na reportagem de Bruna Milan. O juiz do Tribunal Distrital de Manhattan anunciou que o republicano não será preso e nem mesmo terá que pagar uma multa. Esse tipo de condenação simbólica é incomum e mantém a culpabilidade, o que faz dele o primeiro presidente dos Estados Unidos a chegar à Casa Branca com uma condenação criminal. Trump compareceu virtualmente à audiência. O magnata foi declarado culpado em maio por um júri popular de 34 acusações de falsificação de documentos contábeis para esconder o pagamento de cerca de $130 mil à ex-atriz pornô Stormy Daniels, com quem manteve um relacionamento extraconjugal. O presidente eleito classificou o processo penal como uma vergonha para o sistema judicial e que serviria para prejudicar sua reputação caso perdesse as eleições. Em paralelo à condenação, o Kremlin afirmou que Vladimir Putin deseja conversar com o magnata americano para falar sobre os conflitos entre Rússia e Ucrânia. Trump afirmou que prepara uma reunião com o presidente para acabar com a guerra. O presidente Putin quer que nos unamos. Ele até disse isso publicamente. E temos que acabar com esta guerra, que é um verdadeiro desastre. Milhões de soldados estão sendo mortos. Vi algumas imagens de militares mortos. É um terreno plano. A única coisa que para uma bala é um corpo. O pronunciamento foi feito durante uma reunião com governadores republicanos em sua residência na Flórida. Trump, que toma posse em 20 de janeiro, prometeu recentemente acabar com o conflito entre a Rússia e a Ucrânia dentro de 24 horas e já pediu o cessar-fogo imediato e negociações. Putin expressou sua disposição em negociar, desde que essas negociações levem em consideração as realidades locais na Ucrânia, onde as forças russas continuam avançando no leste, ocupando quase 20% do território vizinho. Eu quero chamar os nossos comentaristas. Primeiro, a Beatriz Hirsch. Beatriz, a gente já fala sobre o caso da ex-atriz, né? Que a gente sabe que foi um caso de muita polêmica. Mas antes, eu acho que a nossa maior curiosidade é esse encontro que o Kremlin anunciou que Vladimir Putin está disposto a conversar com Donald Trump sobre a situação da Ucrânia. O que esperar desse encontro? Paulinha, nos últimos dias, Donald Trump tem sinalizado que tem condições de acabar com os conflitos da atualidade, todos muito esperançosos que isso efetivamente aconteça, mas com relação à Ucrânia, me parece que a intenção é sugerir um acordo no qual os territórios que a Ucrânia acabou perdendo ao longo da guerra sejam anexados à Rússia. O que faz com que o Kremlin claramente queira conversar com ele, porque o favorece, dado que ele vai conseguir anexar os territórios da forma que ele gostaria. Acontece que isso não parece ser um acordo muito razoável, dado que você está praticamente dizendo para a Ucrânia que ela tem que dar aquele território como perdido e seguir em frente, porque isso vai fazer com que ela seja mais próspera, mais feliz. E não me parece ser o caso, isso não me parece um tipo de acordo razoável. Com relação à condenação, a gente estava até comentando isso essa semana no Linha de Frente, assim, lamentável, porque se trata de um presidente reeleito que tem uma condenação criminal nas costas, mas fato é que o sistema político americano
dá aos eleitores uma maior autonomia. Então, se mesmo com uma condenação criminal, ou na época das eleições ainda não era uma condenação definitiva, mas de qualquer forma sofria um processo criminal, ainda assim os eleitores acreditaram e acreditam que ele é a melhor opção para o país, o sistema político deles permite isso, então isso não muda em nada a situação do presidente eleito, e a gente já sabia que ele provavelmente receberia uma pena muito pequena, podendo até se auto-perdoar quando voltar ao poder. Esses dois episódios mostram que o mundo está esperando ansiosamente que vai ser, né, do mundo a partir de 20 de janeiro, quando Donald Trump vai tomar posse. Por declarações, como sempre, polêmicas, Donald Trump tem mostrado que vai vir com muita força, né? Deve ter um caderninho lá de desafetos, né? Que vai querer se vingar mesmo, né? Eu acho que ele está vindo com uma disposição guerreira nesse sentido. A questão da condenação, desde o início, né, ele tentou absorvê-la, dizendo que era uma perseguição política promovida pelos democratas, né, aconteceu dentro de um Estado democrata, enfim. Ele, com isso, conseguiu, junto a boa parte do eleitorado americano, amenizar ou até mesmo anular os efeitos políticos do processo e até mesmo da condenação. Se esperava que houvesse uma decisão nesse sentido, né, de ele não sofrer nenhum tipo de punição. Na questão da guerra da Ucrânia e da Rússia, o que vai ser decisivo é que a Ucrânia sobreviveu ao confronto com apoio, principalmente financeiro americano, que a administração Biden estava garantindo. Tudo indica que o Trump não vai fazer isso. E isso vai jogar muita pressão financeira para a União Europeia. A questão é, a União Europeia vai querer assumir esses custos, já que a União Europeia também está com problemas financeiros graves. Então, a Ucrânia pode ficar engessada, né, sem condições logísticas e recursos para poder continuar no esforço de guerra. E aí, a pressão para resolver o conflito de alguma forma que seja, né, e é provável que vai envolver indenizações, algo desse tipo, vai aumentar. Eu acredito que sem o apoio financeiro americano vai ser muito difícil a Ucrânia conseguir seguir em frente à guerra e perder mais ainda posições territoriais, porque a Rússia vai continuar nesse esforço. Então, vamos aguardar, né, o que pode acontecer a partir de 20 de janeiro.